Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional de pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre capacitismo. Você em particular já se sentiu inseguro ou insegura na hora de conversar com uma pessoa com deficiência, com medo de soltar uma frase capacitista? Bom, em primeiro lugar, vamos entender o que é uma frase capacitista. Então, se eu disser, puxa, você é tão bonita, nem parece que tem deficiência, isso é uma frase capacitista. Ou então, se eu disser, parabéns, você é muito corajoso, mesmo tendo deficiência, sai de casa para trabalhar, né? Então, isso são frases, capacitistas, porque nós estamos ligando diretamente a deficiência da pessoa à sua capacidade do direito de ir e vir, ou então ligando diretamente a deficiência da pessoa à beleza que ela tem ou não, segundo o nosso conceito de beleza, como se a pessoa com deficiência tivesse que, no nosso conceito, ser uma pessoa feia, ou então, se a deficiência não pudesse estar ligada à beleza. E aí a gente, quando traz esse assunto à tona, é muito bacana porque a gente se coloca a pensar em situações que nunca pensamos antes. Isso vai dando pra gente um norte, uma direção e faz com que a gente tenha certo cuidado e acabe se policiando, quando conversa com pessoas com deficiência. Então isso é muito bacana. Isso acaba sendo um problema muitas vezes quando a gente fica muito apreensivo ou apreensiva a ponto de travar a conversa, de não conseguir se comunicar com medo de, entre aspas, cometer uma gafe. Então, a minha observação, o meu conceito de capacitismo, ele também é bastante seletivo. Porque eu, Renato, eu não me incomodo se uma pessoa vira e fala assim, puxa, eu naquele momento fiquei cego de raiva. E mesmo eu sendo uma pessoa cega, eu entendo que a pessoa está dizendo aquilo, traduzindo, olha, puxa, eu naquele momento não enxerguei mais nada, não vi mais nada. Ela não está ligando diretamente a atitude impensada à deficiência, Então, não tem a deficiência a ver nesse sentido. E quando a gente começa a trazer essas questões, a gente vai separando. E é sempre importante a gente lembrar que cada pessoa com deficiência que a gente conhece, ela tem uma visão sobre a sua própria deficiência, ela tem o seu histórico de vida, e vale a pena muito a gente no dia a dia, no cotidiano, trabalhando com essa pessoa, estudando com essa pessoa, convivendo com ela, entendendo quais são os próprios limites ali, E na dúvida, sempre a gente pode perguntar, a relação sempre ela é muito bacana, ela é uma relação construída. Então uma pessoa com deficiência, ela, a grosso modo, a rigor, ela sempre vai estar ali disposta também a debater, a tratar disso com você. Então aqui no Oportunidades Especiais nós temos essa posição sempre de educar o mundo corporativo, a nossa sociedade em relação aos aspectos da deficiência e ao comportamento humano. Nós não temos um comportamento de militância, até mesmo porque muitas vezes a militância parece que ela acaba sendo um pouco ríspida, E aí a impressão que a gente tem, a falsa impressão é que temos que saber de tudo e hoje. E a gente sabe que o convívio, ele se dá com o aprendizado com o convívio. É no dia a dia que a gente vai entendendo como as coisas funcionam. Então, muito obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição e um grande abraço.